Bom, gente, vamos lá. Nós temos agora um caminho mais rápido, né? Estamos já na NR25. Perdão, estamos falando de algumas NRs que a enfermagem ainda não tem um papel tão fundamental que eu digo presente, né? E provavelmente hoje a gente vai terminar esse nosso conteúdo que envolve essa parte toda de NR, né? É uma área que eu digo para vocês que a gente fica muito curioso ao ver, né? E, gente, eu vou dar um aviso para vocês, não se assustem antes, tá? A gente vai falar um pouco sobre as NRs, depois a gente vai ter uma pequena atividade. Essa atividade não é avaliativa, tá? É só uma atividade de reflexão baseada em cima de um artigo sobre saúde ocupacional. Então, não se preocupe, a única coisa que é avaliativa para vocês é a parte do evento que nós vamos ter no dia 22, que é segunda-feira que vem, tá bom? Bom, dando continuidade à nossa NR25, ela trata sobre resíduos industriais. Qual foi, ou na verdade, qual é a grande significância da gente falar sobre essa NR? É porque a NR25 ela veio transformar algo que o mundo todo debate. Qual é? É a distribuição de elementos e produtos finais das indústrias, né? Nós vimos na televisão que teve um grande evento, né, na Europa discutindo o futuro do planeta, e essa NR ela não visa apenas e exclusivamente a saúde do trabalhador, mas ela pensa principalmente na manutenção do ambiente saudável. O resíduo industrial, quando tóxico, ele não mata apenas uma planta, ele não contamina apenas um rio, mas ele adoece principalmente o seu trabalhador. Então, é curioso a gente falar sobre isso, porque a gente fala tanto sobre poluição, olha, o planeta está morrendo, a Amazônia está sendo destruída, e as pessoas ainda têm o hábito de olhar para esse contexto e dizer assim, sim, se não tiver árvore, tá bom, não estou nem aí, constrói um shopping, não sei o que. Eles não pensam que isso está relacionado diretamente à vida e à morte dos indivíduos, né? Só para a gente ter ideia, é essa NR que institui e dá até a obrigatoriedade em algumas empresas de segregar os seus resíduos, ou seja, diferenciá-los para reciclagem, entre outros elementos, tá? NR25 é bem sucinta, não temos muito o que falar sobre ela. A NR26, perdão, deixa eu só passar aqui. A NR26, ela fala sobre sinalização de segurança. Esta NR, ela é própria dos engenheiros de segurança do trabalho. E por que que a gente precisa também discutir um pouco melhor ela agora, já que ela não é de uma propriedade tão grande da enfermagem? Nós precisamos falar sobre isso porque a NR26 nos ajuda a identificar elementos de risco e as sinalizações de segurança no ambiente de trabalho. Vou dar um exemplo para vocês. Quando vocês vão lá no Boulevard, no Shopping Boulevard, e vocês estão no estacionamento e vocês olham para cima, vocês vão ver tubos de diferentes cores correndo lá. Eu acho que vocês já até viram isso algumas vezes, não só no shopping, mas em hospitais e outras coisas importantes. Aqui nós temos a propriedade das cores em cima dessas estruturas físicas. Então, vou dar um exemplo para vocês. Uma cor que a gente muito vê nesses locais é o tubo de cor vermelha. O que é que significa isso? Ele é um equipamento de proteção e combate a incêndios. Outro tubo que a gente vê também com muita frequência é o tubo verde, que a gente tem, logicamente, a água presente no interior desse tubo. A gente não vai, logicamente que nessa NR, como enfermeiros, montar
a estrutura desses tubos, né? A gente não vai, olha, coloca um ali, coloca, porque a gente não tem propriedade para fazer isso. Mas nós vamos ter essa informação importante, porque num caso de um acidente ou algo do tipo, nós conseguimos caracterizar quais elementos podem estar ali presentes e quais podem significar um risco iminente de explosão, de inundação ou outro qualquer, tá bom? Vamos só passar aqui. Só um minuto, gente. A gente ir para a NR27. Bom, a NR27, ela era uma NR que falava sobre o registro profissional do técnico de segurança do trabalho. Essa NR foi revogada. Significa dizer que ela não está em uso atualmente, tá? Então a gente pula para a NR28. A NR28 é uma NR importante porque ela é muito presente atualmente em Belém, assim como outros estados e cidades, né? Ela fala sobre as fiscalizações e penalidades que podem ocorrer no trabalho. Quando a gente fala de fiscalização e penalidade, nós estamos falando de órgãos essencialmente estruturados para fazer isso, como é o caso do Ministério do Trabalho e do sindicato, né? Então, a enfermagem tem o sindicato dos enfermeiros e o Ministério do Trabalho avalia todo mundo. Professor, eu como enfermeiro do trabalho, um dia, eu posso trabalhar com fiscalização? Pode, né? Nós temos, por exemplo, concursos que abrem para o Ministério do Trabalho, nós temos concursos que abrem para trabalhar com vigilância em saúde. Então, essas oportunidades, elas permitem sim o trabalhador trabalhar com essa parte de fiscalização e penalidade. Qual é o grande problema que envolve essa NR? Já falei isso uma vez para vocês. A maioria dos empregadores, ou seja, aqueles que empregam alguém ou abrem uma empresa, não conhecem em sua totalidade toda a legislação ou tudo que é necessário para você manter um trabalhador ou manter aquele ambiente de trabalho. Então, quando a fiscalização bate em cima, o que é que acontece? Olá. Esse trabalhador, ele é pego muitas vezes de surpresa, né? Isso faz com que ele receba uma multa, uma advertência, inclusive, ele pode até fechar as portas. Quando a gente fala de fiscalização e penalidade, habitualmente nós estamos usando exemplos de coisas mais leves. Então, por exemplo, professor, não estão depositando o FGTS do trabalhador. A empresa paga uma multa, deposita o FGTS, está resolvido. Mas e quando nós estamos falando de trabalho escravo, por exemplo, ou trabalho infantil? Isso daí é algo muito mais grave do que a gente tem. Por que o sindicato, por exemplo, não pode agir nesses exemplos? Porque o trabalho escravo e o trabalho infantil, eles são crimes, né, previstos na Constituição. Então, nós estamos falando de uma justiça diferente da, essencialmente, justiça do trabalho. Porque o cara, ele responde tanto na justiça comum como na justiça do trabalho. Então, para esses casos específicos, é o Ministério do Trabalho e o Ministério Público que vão fiscalizar e fazer as penalizações, tá? Uma multa que uma empresa pode levar dentro desse processo que envolve o Ministério do Trabalho pode ser uma multa de R$ 870 até 400 milhões de reais, né? Então, essas penalidades, elas são somativas. E o que é que significa somativa? Quanto mais problema, maior o valor. Qual é os maiores exemplos que a gente tem de penalidades ou multas pequenas? De 600, 800 até 2 mil reais. Pequenas empresas, comércio, aqui o negócio de condição do trabalho está ruim, muda e ajusta. Resolvido o problema, está tudo ótimo, tá? Não pensem vocês que quando resolve o problema o dinheiro é devolvido, isso não existe, né?
Exemplos que nós temos de empresas que pagaram altos valores de multa. A Vale, né? Quando a gente pensa no acidente de Brumadinho, os grandes acidentes de trabalho que causaram impacto, né? As condições de trabalho que, de alguma forma, impactaram o mundo, como foram as fábricas da Nike, que tinha na Tailândia e Taiwan, se eu não me engano, que trabalhavam praticamente com trabalho escravo. Então, já tiveram na história empresas que pagaram mais de R$ 1 bilhão em multas, né? Então, é difícil de falar sobre isso, gente, porque eu vou pedir até a opinião de vocês, porque às vezes é assim. Tem gente que, por exemplo, na pandemia se reinventou. Aí fala assim, ó, eu perdi meu emprego, o pátio aqui de casa é grande. Então, o meu pai, a minha mãe faz um vatapá, a mamãe só com tacacá, vou vir aqui no pátio de casa. Ah. E aí você chama duas pessoas para lhe ajudar, porque é muito bom, dá muita gente. Ministério do Trabalho bate lá e fala, cadê o registro dos seus trabalhadores? Não, eu não tenho, porque aqui é o trabalho da minha casa. Não, então cadê o contrato? Ah, eu também não tenho um contrato. E aí acaba que você leva uma multa. O que é que a maioria das pessoas fala? Sabe, professor, o trabalhador tenta vencer na vida, mas é muito difícil. Eu até concordo com o que as pessoas falam. Só que, gente, infelizmente, é necessário a gente ter esse registro para até nos assegurar futuramente. Sabe por quê? Porque às vezes o Ministério do Trabalho te dá uma multa de R$ 800 lá na tua casa, que tu tá vendendo tacacá. Aí tu pena para pagar os R$ 800. Aí às vezes tu mantém o teu vizinho lá trabalhando, quando a gente coloca na justiça, ele te pede R$ 10.000 de indenização porque tu não assinaste a carteira dele. Aí o que é pior, né? Pagar 800 ou pagar 10 mil? É complicado. A gente pensa que isso não acontece, gente, mas quando o assunto é dinheiro, não existe esse negócio de, olha, ele é meu irmão, olha, ele é meu amigo, meu vizinho. Não tem isso, gente. Eles vão em cima e pedem tudo que é direito, tá? Diga. Então, uma pessoa que vai fazer, tipo, uma limpeza na sua casa, duas vezes. Certo. Não, não é obrigado você assinar a carteira dependendo de como você utiliza esse serviço. Então, olha, o que é que acontece? A gente costuma dizer que o que caracteriza vínculo de trabalho é uma palavra chamada subordinação. A subordinação significa dizer que ele é diretamente ligado ao que você fala, ao que você manda. Então, vou dar um exemplo do que é subordinação. Você tem uma pessoa que trabalha para você com limpeza, ela vai 2 vezes na semana e você exige que ela chegue 7 horas da manhã, saia 6 horas da tarde e que ela trabalhe sempre segunda e quarta. Olha, não te atrasa porque senão tu não vai receber, senão eu vou descontar do teu salário. Olha, tu chegou atrasada hoje, tu vai ficar até 6 e pouco para compensar, né? Ó, isso é subordinação. Agora, por exemplo, tu liga para essa pessoa da limpeza, fala assim, fulano, você pode vir terça-feira? Olha, seu Adilson, eu não posso porque eu tenho uma consulta, mas eu posso ir na quarta. Tá ótimo, venha na quarta. Na quarta, tu pode vir umas 8h30 porque eu no trabalho eu vou acordar? Posso? Ótimo. A pessoa fez todo o serviço e ela acabou 4 horas da tarde. Vai embora. Ah, no outro dia ela terminou só às 6 horas da tarde. Ela vai embora. A subordinação? Não. Ela ajusta o horário dela junto com você. O mais correto que poderia existir era você fazer um contrato, né, de prestador de serviço. Não é nem contrato de trabalho, é prestador de serviço. Mas por que eu disse que era o mais correto? E se não fizer? Se não fizer e ela entrar na justiça, e você tiver as mensagens de WhatsApp, testemunhas que falam que você não tinha subordinação, você vai ganhar. O trabalhador vai perder. Mas isso dá dor de cabeça, né? Você vai para a justiça e tem que depor, tem todo um critério. Mas quanto mais dias ela for trabalhar, mais complicado é, porque mais caracteriza vínculo de trabalho. Quanto mais direitinho for, ela vai sempre segunda e quarta. Fica sempre esse horário. Quanto mais você pede, é assim. Eu pergunto porque isso, anos atrás, quando você fez, não. Sim. A pessoa ia 2 vezes na semana, e aí chegou até a terceira vez. Sim. Ganhou?
Isso daí, gente. Pois é. E olha, gente, vou dizer uma coisa para vocês. Existe gente que chama a pessoa para trabalhar só 2 dias, ainda dá adicional como se fosse, eu vou te dar um valor como se fosse para tu curtir tuas férias, dá 13º, mas não registra isso. Aprendam uma coisa, tudo que se paga para funcionário, ó, ela só vai em casa, eu vou dar um agrado porque eu adoro ela. Faz um comprovante. Nem que seja aqueles que vendem para a gente comprar canhotinho, assine e faz ela assinar. Porque se ela chegar no dia da justiça e falar, eu nunca recebi nenhum dinheiro, como é que tu vai provar? Porque nem, aí, às vezes nem transferência bancária o cara fazer paga em dinheiro. Não tem como provar. Se não tem como provar, ela vai estar certa. Então, olha, eu vou dar R$ 200 porque é aniversário da filha dela. Faz R$ 200 e tal. Porque isso tudo é um diferencial na hora da justiça. Mostra que o empregador não está agindo de má fé. Ao contrário, ele tem boas intenções com o empregado. Tá? Bom, vamos agora falar sobre a NR 29. A NR 29 é a que vai regular, então, pessoal, a segurança e saúde no trabalho portuário, tá? Trabalho portuário, gente, não vão se confundir. Trabalho portuário é aquele que se dá em porto, não em navio, tá? Aqui o trabalhador ele está trabalhando em terra. A gente tem uma outra NR que fala sobre trabalho aquaviário. Quando a gente olha para essa NR 29, é importante falar para vocês que dentro do trabalho portuário, nós ainda temos muitos acidentes de trabalho, tá? Graças a Deus, a maioria desses ambientes de trabalho, desses acidentes de trabalho, eles ainda são de lesões que não são tão graves. Mas eu vou dar um exemplo para vocês. O meu sogro, o pai da minha esposa, ele era capitão da Marinha e trabalhou em empresas particulares, né, dentro de navios e tudo mais. Ele me conta uma história de um acidente que teve no porto, envolvendo um container que caiu em cima de um trabalhador. Vocês imaginam o que deve ter sido ver isso, né? Deve ser tipo um filme de terror. E vocês imaginam o estado desse trabalhador embaixo desse container, né? Que Deus me perdoe, mas esse trabalhador deve ter ficado pregado no chão ou no container. Eu sempre digo que ver um acidente ocupacional, por mais que não seja com a gente, sempre é muito impactante. E principalmente ver que, por exemplo, você tem um amigo que morre no acidente de trabalho. Eu digo assim que vocês se conhecem aqui há mais ou menos 4 anos, 3 anos, né? Se infelizmente acontecesse de alguém partir aqui, já é sentido. Agora, tu imagina para quem tu trabalha há 15 anos, tu vê um container caindo sobre essa pessoa, né? O trabalho portuário, ele exige muito mais atenção, ele exige muito mais, como é que eu posso dizer para vocês? Muito mais destreza no que se faz, porque é uma área onde, infelizmente, as pessoas morrem por causa de um efeito como esse, né? Outra coisa importante é dizer que a enfermagem ela está crescendo muito nesse segmento portuário aquaviário. Por quê? Porque as pessoas estão recebendo bem para trabalhar. Vou dar um exemplo para vocês. Vocês já ouviram falar em cruzeiro, né? Esses cruzeiros que andam no litoral. Rapidinho, gente.
Rapidinho, deixa eu só um minuto. E aí a gente ouve falar sobre essa questão de cruzeiros e tudo mais, que cruza a Europa, o litoral. Teve uma época que, se eu não me engano, era MSC, negócio assim, cruzeiros, estava contratando profissionais da saúde para trabalhar, né, acompanhando em alto mar. Então eles pediam enfermeiro, claro, formado, de preferência especialista em urgência e emergência, que falasse inglês fluentemente, né? Tivesse disponibilidade de viagem, de preferência que tivesse a agenda toda liberada. O salário, gente, era 10 mil dólares na época, né? Naquela época o dólar não estava tudo isso que estava, né? Dava uns 3 reais. Mas é 30 mil reais por mês, né? Então as pessoas vão muito para essa área específica. Uma outra coisa importante é que o. Como é o nome daquela escola naval que tem ali perto do aeroporto? O Ciaba, desculpa. O Ciaba, gente, ele faz uma capacitação e formação de profissionais da saúde para o trabalho aquaviário e portuário. Inclusive, né, eu tenho alguns amigos que são formados por lá, que são habilitados a trabalhar em navio, coisas do tipo. Só para vocês terem ideia, esse processo seletivo, ele abre mais ou menos uma vez por ano, e é um processo que é para técnicos de enfermagem, enfermeiros, tem uma prova super simples, a taxa de inscrição na época, se não me engano, era R$ 5 do processo. Não tem um TAF, a única coisa que eles pedem é que saiba nadar, eles fazem uma prova para atravessar uma piscina de 100 metros, mas não tem tempo. Então, tu pode ir atravessando na tua e conseguir. E aí depois se forma com a roupa de oficial, como se fosse de oficial, tem carteirinha. É legal, vale muito a pena. Existe. Pode procurar. Tá? Olha, falando um pouco sobre esse trabalho portuário, aí sim nós vamos para a NR30, que fala sobre o trabalho aquaviário. O trabalho aquaviário não quer que o trabalhador, perdão, gente, trabalhe apenas em cruzeiro, né? Não é esse lado bom só que existe, mas principalmente em navios que atravessam com combustível, trabalhando com carga, entre outros. O trabalho aquaviário, ele tem uma coisa muito curiosa. Ele causa no trabalhador algo conhecido mais ou menos como síndrome do isolamento temporário. O que é isso? As pessoas acabam ficando depressivas, tá? Ou entre aspas. Peraí, gente, rapidinho, tá? Só um minuto. É que a minha esposa tá me ligando, ela tá sozinha. Desculpa, gente, a minha esposa que ela tava sozinha com a Maitê, mas tá tudo bem. E aí o que é que acontece? Quando a gente pensa nesse trabalho aquaviário, e a gente trabalha também em balsa, entre outros do tipo, nós estamos falando ainda também de uma área de trabalho que paga muito bem, né? Então, é claro que entrar nessa área específica não é tão fácil, mas eu vou dar um exemplo para vocês de uma empresa que vira e mexe, contrata muita gente, mas acontece muito no Rio, é a Petrobras, né? Então ela contrata muito profissional a longo prazo. Vocês lembram de uma série que teve na Globo que mostrava aquela plataforma de petróleo, né? Parece um pouco um negócio meio doido, né? Aquelas histórias e tudo. Mas só para vocês terem ideia,
Só para vocês verem que não é fácil. O pai da minha esposa estava fazendo uma viagem atravessando a costa da África. E aí ele foi sequestrado pelos nigerianos. Então ele passou 6 meses em cativeiro na Nigéria. E depois foi liberado por negociação do governo. E aí parece que são coisas que só acontecem em filme, né? Em televisão. Mas é muito arriscado, gente. Muito arriscado. Eu conheço pessoas que perderam a mão com ataque de tubarão, juro para vocês. Então, quando a gente vê essas. Vocês viram semana passada com aquele senhor que a onça atacou ele? Então, não é só na Amazônia que acontece dessas coisas, não. A gente vê muito isso por aí. E outra coisa, gente, essa NR tem enfermeiro ativo do trabalho, trabalhando diretamente sobre isso. Tá? Uma viagem, mais ou menos, de pesca, que a gente não está falando nem de petróleo, porque petróleo é mais caro, mas algumas viagens dessas de industriais de pesca geram um lucro mais ou menos de R$ 1 milhão para alguns navios. Alguns donos de navios dividem até o lucro com os profissionais da saúde, sabia? Então, tem profissional da saúde que tira numa viagem, assim, às vezes, R$ 40 mil em 2 meses. É um bom dinheiro, gente. Claro, não é fácil ficar aí em alto mar, né? Mas para quem é aventureiro, às vezes não tem filhos e tudo, talvez valha a pena, né? Bom, a NR31, tá? Ela é uma NR que fala sobre segurança e saúde do trabalho na agricultura, pecuária, silvicultura, exploração florestal e aquicultura. É uma área específica que nós também não temos uma vivência muito presente como enfermeiros do trabalho, tá? Então, esta área em específico, ela é uma área onde a gente percebe que ela surgiu para tentar potencializar a segurança direta. Vocês sabem uma coisa curiosa? Vocês sabem o que foi que potencializou o fortalecimento da NR31? Foi a morte do Leandro Leonardo, né? Dizem que o desenvolvimento do câncer dele foi por causa do contato com agrotóxico. Foi. Eles trabalhavam numa plantação de tomate juntos, e aí acredito que ele pode ter adoecido por causa disso. E aí, na época, o estado de Goiás teve uma discussão sobre isso, implementar e fortificar, e aí o Brasil começou a fortificar a NR31. Para a gente ver, né? Como são as coisas. E olha, gente, ele porque ele era conhecido, mas quantas pessoas não morreram rapidamente pelo contato direto com esses agrotóxicos, né? Olá, bom dia. Agora sim, olhem só, talvez a NR mais importante que nós tenhamos dentro da enfermagem, dentro dessa contextualização que nos envolve, é a NR32. É a NR que envolve a segurança e saúde no trabalho de serviços de saúde. Antes da gente falar sobre isso, é importante a gente ressaltar que a NR32 ela já é muito antiga. Mas é importante a gente dizer que hoje no Brasil, a enfermagem, entre todas as profissões da área da saúde, é a que mais sofre acidente ocupacional. Já falei isso para vocês, né? E o profissional da enfermagem hoje é o profissional que mais comete suicídio na área da saúde, né? Agora, a pergunta é o seguinte: por quê? Por que esses números são tão complicados? Oi? Pode ser pelo fato do excesso de trabalho, às vezes a má remuneração, às vezes também envolve trabalho com outros pessoais, dentro da casa. Certo. E mais alguma coisa? Oi?
múltiplas jornadas, a verdade, gente, é que nós temos 1 milhão de justificativas para isso. Baixos salários, múltiplas jornadas, alta carga de trabalho, né, desvalorização profissional. Isso tem impulsionado a enfermagem a andar dentro desse processo. Isso agregado ainda a uma perspectiva do trabalhador de acreditar que ele muitas vezes é imune a um acidente de trabalho. Então, tu vai na urgência, às vezes, tem profissional que quer colocar 3 ampolas aqui na mão e quebrar as 3 ampolas ao mesmo tempo. Porque não, gosta de mostrar que sabe e não se preocupa com proteção. E, infelizmente, a gente sabe qual é o reflexo disso. A NR32, ela não é apenas para os profissionais da enfermagem. Ao contrário, ela é para todos os profissionais da saúde. E ela tem como fator principal de risco o famoso risco biológico. Claro, né, é o mais presente dentro da área da saúde. Quando nós falamos de risco biológico, é preciso entender o seguinte: quando a gente fala nisso, a maioria das pessoas acha que aí furou o dedo, pode ter HIV, furou o dedo, vai ter hepatite. Risco biológico não está associado só a acidente de perfuro cortante. Respirar pode causar uma infecção. Tocar pode causar uma infecção. Isso acaba fazendo o quê? Criando uma magnitude muito maior dentro desse processo. Entre o ano de 2019 e 2021, que é o que nós estamos até agora, que foi o período pandêmico, o enfermeiro foi o profissional mais afastado por causa da pandemia. Por quê? Porque, além de ser o profissional que tem um contato maior com o paciente, ele foi considerado o profissional menos atento às noções de biossegurança. Gente, é verdade. O profissional está lá dentro da enfermaria, ele tira um bombom do bolso, abre e põe na boca. Contamina o bombom com a própria mão. Ele pega o celular dele, vê rapidinho quem é que está mandando mensagem e guarda. Toca com a luva o celular e contamina. Né? Isso só vai ser modificado através de uma palavra simples: educação continuada. A gente vai precisar massificar. É que nem filho quando faz coisa errada. O que é que você faz? Briga, até aprender. Né? A gente não vai bater no enfermeiro. Mas no caso dele ser advertido e não mudar, o que é que acontece? Ele vai ser demitido. Né? Perder o emprego, hoje em dia está muito complicado. Né? Isso ajuda, professor? Gente, ajuda muito, muito. Países desenvolvidos hoje que passavam por grandes problemas com a enfermagem investiram em educação e saúde, educação continuada, e transformaram o seu ambiente de trabalho. O Brasil faz isso? Faz. Só que muitas empresas não sabem a forma correta de como estimular esse desenvolvimento dentro dessa área importante. Só para vocês terem ideia, quando a gente fala de acidente ocupacional, que as pessoas falam, olha, cuidado com HIV/AIDS. Hoje, gente, as pessoas vivem com HIV/AIDS. O ruim é você pegar uma bactéria multiresistente, que não tem cura. Você vai morrer com toda certeza. Né? Então, acho que a gente precisa ser mais consciente e até levar um pouco mais de informação para as pessoas, para que elas possam refletir melhor sobre esta conduta, ou que nós falamos de comportamento dentro dessa área específica. Tá? A nossa atividade de hoje vai falar um pouco sobre essa NR, mas a gente ainda não vai fazer, tá? Vamos só continuar. Olha, as nossas últimas NRs, elas falam de trabalhos muito mais específicos. Trabalhos onde a gente tem riscos eminentes de morte e onde a maioria das vezes, quem trabalha com saúde ocupacional lá, olha só, é um técnico de segurança do trabalho, que é bombeiro civil, que é formado também em uma área específica da saúde, ou seja, são profissionais muito mais, por exemplo, preparados. A NR33, ela fala sobre a segurança e saúde nos trabalhos, em espaços confinados. Gente, quando a gente olha para uma imagem como essa,
Eu pergunto para vocês, dá agonia trabalhar num lugar assim? Né? Agora imagina vocês ficarem presas num lugar assim, né? Você sabe qual é o maior tipo de risco que se corre aí? Risco ergonômico, gerando transtorno de ansiedade. Gente, esses tubos aí não são pequenos, não. Tem gente que quando está no meio do tubo se desespera. E aí? Né? E tu imagina que às vezes quando o pessoal cava, se tu entra de frente, só pode sair de trás, de tão apertado que é. Então é complicado, não é todo mundo que tem a coragem para fazer uma coisa como essa, né? A gente vê às vezes aquelas reportagens do Globo, da Globo, que mostra o pessoal indo para a caverna, né? Se espremendo nas paredes para atravessar. Isso não é fácil. Não é fácil. Diga. Foi uma vez que teve um acidente, eu não sei se foi isso, não sei se foi essa posição que estava cavando, aí ele rompeu e ficaram presos do lado. Foi. Não sei se foi no Chile. Foi no Chile que eles ficaram. Viram até filme isso. Mas vocês viram semana passada no Brasil? O pessoal estava trabalhando, fazendo treinamento numa caverna. A caverna que desmoronou, morreu todo mundo. Eram quantas pessoas, tu sabe? Todo mundo morreu. Oi? Era um negócio assim, né? O pessoal estava em treinamento, morreu todo mundo. Para vocês verem, gente, é muito complicado. Sobreviver a esses acidentes é muito difícil, sabe por quê? Não é o impacto da pedra. É que quando fecha, acabou o suprimento de oxigênio. Então, se não tirar os caras rápido, eles vão morrer. Numa puxada de ar, a gente consome cerca de 2 litros de oxigênio. 1 metro cúbico cabe 1.000 litros. Parece muito, mas fica lá puxando ar direto, né? É muito complicado. Imagina 29 pessoas puxando ar. Consome muito rápido o oxigênio. Infelizmente. Oi? Alguém falou? Mais alto, por favor. Gostaria de dar uma orientação. As pessoas, na Copa, na verdade, perguntou por que eles morreram se, aparentemente, a estrutura do avião não aparentava com Constituição. E aí, o especialista lá falou que, na verdade, a própria gravidade, né, quando eles desceram mais uma vez, a própria gravidade vai ter que fazer com isso, né? Ele falou que o avião vai descendo, pé, e aí, quando saiu do alto, né? Não sei se é oficial, sim, falou que era pós-traumatismo, né? Só que pós-traumatismo não estaria mais associado com o impacto, eu queria entender. O que é que acontece? Às vezes, quando a gente vê filme, que a gente tá vendo a televisão em um acidente de avião, o pessoal vem gritando, né? Não sei o que, e morre. O avião, quando ele bica ou ele vai até plano e ele atinge uma determinada velocidade de queda, as pessoas desmaiam automaticamente. É como se houvesse uma despressurização que a gente chama de gravidade zero. É tão rápido que as pessoas elas flutuam dentro do avião, né? Elas desmaiam, isso reduz a oxigenação no cérebro e elas morrem. Muitas vezes morrem antes do avião atingir o solo. Então, dificilmente, não é que não aconteça, mas aquelas imagens do pessoal gritando, até o avião toca no chão, muitas vezes não existe. Somente quando é o impacto que o avião vem lá de cima, que é o avião comercial, que voa numa altitude extremamente alta, diferente do dela, que já estava numa altura muito baixa, né? Eu tenho quase certeza que não foi a queda, não foi a gravidade que matou ela, foi o impacto no solo. Só que, gente, eu vou dar um exemplo para vocês. Quando a gente viaja de avião, que atrás do banco tem um lembrete de, olha, quantos em caso de acidente você tem que se recurvar, isso é para manter a integridade do pescoço. Porque com impacto, às vezes no avião como o dela, o cara não usa cinto. Esse movimento aqui, rompe, né, a coluna e ela morre, né? E às vezes o impacto, aprenda uma coisa, impacto não precisa ser estrondoso para causar politraumatismo.
Por exemplo, se eu estiver sentado de perna cruzada, isso potencializa a fratura de perna. Se eu estiver deitado, isso vai potencializar tal segmento. E aí o que é que acontece? Vocês viram que morreu um militar paraense no Rio, em paraquedismo? Eu vi um vídeo. Gente, a gente jura que o cara vai levantar. Ele já está atingindo o solo. Os dois paraquedas se enrolaram e eles caíram no solo, uma altura de 30 metros, uma altura alta. Só que aconteceu do cara cair provavelmente de cabeça. Tu jura que eles vão levantar, que é um acidente relativamente besta. Então, às vezes, a gente não para e pensa, porque ainda ficam uns pedaços, mas, gente, a metade do avião está quebrada, está solta. Imagina o que é a força para desfazer metade do avião. Você já houve um impacto, né? E ela poderia estar no meio dessa fissura e foi cuspida para dentro do avião. A gente não sabe, né? Ninguém sabe como podia dar. Pois é. Não ficam. De cinto nem nada do tipo. Então, o que é que acontece? São hipóteses geradas, mas eu acredito mais no politraumatismo. Eu não acredito nesse negócio de gravidade ainda não, porque estava baixo e a queda de lá talvez não desse tempo de causar isso. É que nem, gente, o pessoal que morre afogado ou que matam e jogam no rio. Então, o que é que acontece? Vamos imaginar a Bruna, né? Por exemplo, eu não gosto da Bruna, vou matar a Bruna, vou simular que ela se afogou. Aí eu, enforco ela e jogo ela lá no Ver o Rio. Olha, encontraram o corpo de uma mulher aqui no Ver o Rio. Provavelmente morreu afogada. Beleza. Quando ela vai para a necrópsia, a primeira coisa que vão fazer é ver se tem presença de água nos pulmões. Que é reflexo de quem respira debaixo da água. Não tem. Aí já vão dizer, ela não morreu afogada. Aconteceu alguma coisa aí. Aí vai se gerando as hipóteses. Então, na necrópsia, tudo se avalia. Então, cuidado aí com as ideias. NR34 fala sobre as condições, em meio ambiente de trabalho na indústria da construção e reparação naval. Isso aqui se adequa diretamente a nada mais, nada menos do que construção e reparação de navios. Né? São estaleiros de alta e grande extensão, né? Aí aqui sim, gente, aqui o cara, por exemplo, caiu, provavelmente é multifraturas, é morte, porque a gente está falando de dimensões aqui absurdas, né? Nós estamos falando de peças aqui que, no mínimo, pesam 1 tonelada, né? Então, só para vocês terem ideia, nós temos umas espécies de parafusos utilizados numa estrutura como essa, que pesam 140 quilos, parafuso. Então, vai nessa de um parafuso caiu aqui no meu pé, não existe isso, né? Então, são coisas bem absurdas mesmo, tá? Bom, gente, as últimas NRs que nós temos é a NR35, que fala sobre trabalho em altura. Quem lida com ela é o engenheiro de segurança do trabalho, tá bom? Que desenvolve a organização da estrutura que fica por fora de prédios, por exemplo. Então, acho que você já viram andaime, né? Então, o número que se tem máximo, como estruturar, porque a gente, às vezes, olha por aí, né? É um bando de tábua pregada e tudo, isso não é correto, tá? E, por último, nós temos a NR36, que fala sobre segurança e saúde no abate e processamento de carnes e derivados. Isso aqui é muito importante também, se envolve o Ministério da Fazenda e fala diretamente sobre o cuidado que o trabalhador tem no ambiente de trabalho para si e para os outros. Por exemplo, será que na hora que eu estou cortando uma carne de boi, eu tenho um risco de adoecer? Tenho, né? Então, será que eu tenho um risco de contaminar a carne? Muito mais. Então, essa NR é uma NR também que nós não temos passividade de função, ela está ligada diretamente ao engenheiro de segurança do trabalho. Tá? Bom, gente, eu comentei com vocês que nós temos uma atividade a fazer e eu queria ressaltar que ela não é avaliativa, tá? Ela é uma atividade apenas reflexiva,
que fala sobre a questão da saúde profissional da enfermagem, tá? Eu vou mandar, acho que para a Carol, ela repassa o WhatsApp de vocês a respeito dessa atividade. Estou dizendo que ela não é avaliativa, tá? Vocês podem fazer como vocês quiserem, em dupla, grupo de 4, grupo de 5 ou 6, no máximo 6 pessoas. É um artigo que fala sobre a saúde do profissional de enfermagem, os riscos ocupacionais em acidente hospitalar. Não é para fazer resumo, não é para fazer redação, é só para vocês lerem e responderem, na opinião de vocês, como é que anda a nossa saúde ocupacional. Não é para fazer um texto de 20 linhas. Acredito que 5 ou 10 linhas já respondem essa pergunta. Mas eu queria que vocês lessem, mesmo porque nós temos uma pergunta da prova de vocês que é muito parecida com algo que é dito aqui dentro. Tá bom? Pessoal de casa, alguma dúvida, sim ou não? Não, professor. Não? Então, olha só. Eu vou fechar agora aqui a gravação. Eu vou passar para a Carol passa para o grupo. Tá bom? Obrigado, gente.